a gente está aqui para falar sobre um manual para mães, que na verdade não existe. Não existe um manual para ser mães, mas seria bom se existisse. Mas, gente, não existe. Mas tudo bem, a gente pode aprender. Hoje eu aqui, onde estou, se eu pudesse voltar no tempo e tivesse uma conversa com a minha Mônica, mãe, eu diria para ela assim: nossa, vem cá, vem para cá, eu vou te dar um abraço bem apertado. Fecha os olhos, respira. Eu olharia nos olhos dela e falaria: ser mãe não é nada fácil. É uma tarefa cansativa, mas não precisa ser sempre assim. A gente não precisa ser sempre perfeita. A gente não precisa ser sempre essa mulher que fica equilibrando pratos. A gente não precisa ser esforçada. A gente não precisa ser aquela pessoa que já está aqui pensando no que vai acontecer ali. A gente não precisa ser aquela pessoa sempre forte. Eu sempre tenho que estar bem. Não posso mostrar para meus filhos que eu estou mal, que eu estou chateada, que eu estou triste. Engole o choro, aquela dor na garganta. E aí você vai para o banheiro para chorar, porque não pode chorar na frente dos outros. Você não precisa ser aquela pessoa que chega em casa e você vai ter que fazer tudo do jeito que você acha, porque você tem que ser perfeita. Eu tenho que dormir, lavar toda a louça, toda a casa tem que estar em ordem. O filho acabou de chegar da escola, acabou dormindo. E agora? Eu tenho que acordar esse menino para dar banho. Não, você não precisa. Desde que não vire rotina, tá, gente? Porque senão aí eles aproveitam. Mas um certo momento onde você está exausta, está cansada, você pode sim pegar os famosos paninhos umedecidos e fazer bom uso deles. Então a gente vive, e eu diria para ela, não tem que. A gente vive sempre querendo ter que. Viver na tirania do devo. E a gente pode parar e olhar um pouquinho mais para aquilo que a gente respira e fala: isso eu quero, isso faz bem para mim. Eu sei qual é a minha necessidade, eu sei exatamente aquilo que eu preciso. Eu sei que existe dentro da gente uma criança interior. E essa criança interior, mais ou menos algo estranho, porque muitas vezes a gente fala: poxa, que negócio é esse de criança interior? A criança interior acontece dentro da gente desde o momento que a gente nasce. Ela vai se evoluindo toda a infância. E quando a gente vira mãe, de repente ela desabrocha novamente. E você tem um monte de sentimentos, um monte de emoções, um monte de sensações que você não entende muito bem. Você fica irritada, cansada, confusa, de bico, chateada, magoada, e você não sabe de onde vem tudo isso. E aí eu vou dizer para vocês que isso vem da nossa criança interior. A primeira vez que eu ouvi sobre essa história de criança interior foi num curso. E eu fiz o curso, no final teve uma devolutiva, e eu fui lá sentar para conversar com a moça sobre a devolutiva, sobre os 5 traços de caráter. Todos nós temos 5 traços de caráter, uns mais, outros menos. 2 dos meus estavam ok, eu falei: não, esses eu me identifico, está tudo certo. Mas um deles, ela falou para mim, é um traço onde existe uma fragilidade muito grande, onde você precisa pedir mais colo, onde você precisa pedir cafuné, onde você precisa pedir abraço, onde você pode chorar, porque o choro é curativo para quem tem esse traço. Falei: moça, vê direito o nome, porque eu acho que você errou de teste. Esse teste não é meu, não me pertence. Por que eu disse isso? Porque eu vim de uma história onde, na criação, era aquele olhar e já falava tudo. A gente não precisava falar nada e estava tudo certo. E o que acontece, gente? Quando nasce uma criança, dentro da nossa história, dentro da gente, estou aqui com o meu bebezinho no colo, eu vou fazer um resgate de toda a minha história, de toda a minha infância, de tudo que eu vivi, de todas as experiências que eu tive lá atrás. E vou ter também um reencontro, vamos dizer assim, com a nossa mãe. 10% das pessoas, gente, tem um bom vínculo com a família de origem. Não necessariamente só com a mãe, mas pode ser com o cuidador. Mas 90% não. Cresceram em ambientes que não foram ambientes tão bons, tão ok, vamos dizer assim. Eram ambientes abusivos, muitas vezes. E o que acaba acontecendo? Você vai estar marcando a sua criança interior com sensações que não foram muito boas. Por quê? Porque a criança, quando é criança, ela não tem o discernimento de um adulto que pode parar, processar, decidir e tomar uma atitude, que consegue pensar e coordenar aquilo que sente, e então vai descobrir que vai tomar uma determinada atitude. A criança não consegue fazer isso. A criança, até um certo momento, ela é pura emoção.
Então, se eu estou num ambiente onde eu não aprendo a lidar com a emoção, o que acaba acontecendo com essa criança? Ela vai se adaptando da forma que é possível e ela passa a sobreviver e não a viver, não a desfrutar, não a sorrir. Porque ela muitas vezes não tem o olhar. A gente está falando aqui sobre olhar. Quantas vezes a gente, de fato, olha para aquela criança? Se eu pudesse voltar no tempo, eu falaria para minha Mônica: respira, calma, esteja aqui, no presente. Você não precisa ficar pensando no que vai acontecer lá na frente. Você pode estar nesse momento com o seu filho. E são momentos que passam assim, gente. Se for contar, são 11 anos da vida que vão voar. E quando você estiver, no meu caso hoje, olhando para trás com meus filhos adultos, você fala assim: ai, que saudades. Eu queria estar voltando e estar fazendo tudo de novo, mas com mais consciência. Lembra? Não existe um manual para ser mãe, mas a gente aprende. E essa coisa de aprender é fundamental. Eu falo sempre no meu trabalho com mães que a gente precisa passar por 4 ritmos da maternagem, que é você ter o autoconhecimento, e isso é maravilhoso. Quando eu comecei a olhar para mim, buscando conhecimento, não só como médica, falando aqui de 30 anos de experiência, mas também como mulher, que se abandonou porque eu não escutei a minha criança interior, e muitos anos da minha vida, quem comandou minha vida como mulher foi a minha criança interior, ficando chateada, ficando entristecida, ficando magoada. E aí que é a graça da vida, gente. Quando a gente entende isso, você fala: nossa, é tudo tão mais simples. A vida pode ser tão mais leve. Eu posso ter menos conflitos. Eu posso ter menos estresse. Eu posso ter mais vitalidade. Isso é muito bom. E o importante de tudo isso é a gente poder entender uma coisa. Quem é que comanda a nossa vida? Quando eu entendi isso, parece que mudou uma chave na minha cabeça. Eu falei: nossa, gente, a minha criança, por muitos anos, lá atrás, comandou minha vida. E eu falava: meu Deus. E eu não tinha noção de o que é criança interior, eu não sabia de nada disso. Então, a gente passava a reagir como? Entristecida, magoada, cuidando das feridas da criança interior. Não, porque eu nem sabia que elas existiam. Quais são as feridas que a gente tem? Todos nós aqui temos essas feridas. Um mais, outros menos. A ferida da rejeição. Quantas pessoas, antes de serem rejeitadas, elas já rejeitam? A ferida do abandono. Quantas pessoas já abandonam uma relação, um emprego, um novo momento, porque tem medo do abandono, então já para não ter risco de acontecer alguma coisa, eu já abandono. O medo de ser usado, de ser manipulado, de errar. O medo de ser humilhado. O medo de ser traído, deixado de lado, excluído. O medo de errar, esse traço especificamente, é uma coisa que quem tem alto, eu tenho esse traço alto. Muitas vezes a gente cria. Por exemplo, você vai conversar com alguém olhou para você e por algum momento fez assim, mas não é com você. Fez assim porque, sei lá, sentiu uma dor, alguma coisa. Você cria uma história na cabeça, conta uma história que existe na sua cabeça, e você acredita nessa história. E aí você cria um discurso complexo, que a outra pessoa não está a par de tudo o que aconteceu na tua cabeça. E aí vem os conflitos. Isso acontece com a gente mais do que a gente imagina. Acontece, é só a gente olhar. Quantos adultos ficam de bico? Vou ficar de mal, não vou falar com ela. Briga com a criança, gente. A criança precisa de um adulto que conduza essa criança, e não de uma outra criança conduzindo outra criança. Então, quem comanda a nossa vida? Se for um adulto, ela vai poder respirar, ela vai poder se autorregular, e ela vai poder, sim, dar para essa criança interior aquilo que ela necessita. Então, a gente precisa saber o que nós necessitamos. O que eu quero? Eu não sabia, muitas vezes, o que eu queria. E aí, eu entendo que esse momento onde eu aprendi essa questão dessas bolinhas, o que são essas bolinhas, são como a nossa mente funciona. Vocês nunca mais vão olhar para o espelho da mesma forma. Vocês vão olhar imaginando que tem essas 3 bolinhas na cabeça de vocês. E o que acontece quando a gente entende isso? Eu entendo que o estímulo que vem de fora, ele vai bater nessas 3 bolinhas. Então, a bolinha azul e a bolinha vermelha são 2 bolinhas que agem automaticamente. Você não para pensar. Eu vivi muito tempo no meu automático. E o que acontece quando a gente está no automático? A bolinha azul é todo o conceito ético e moral que você aprendeu na sua vida. Então, o julgamento, a crítica, a cobrança, está aí. A parte vermelhinha é onde mora a nossa criança interior. Onde tem as nossas emoções. O medo, a raiva, a tristeza, a alegria e o amor. Agora, vamos lá, vamos ser sinceros. Quem é aqui que aprendeu a lidar com as emoções como se deve? Quem aprendeu a... Tô triste, chora, filho, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Vem cá, deixa eu te acolher.
Quantas vezes você é adulta, você está por aqui, você só queria que alguém olhasse para você e falasse, poxa, difícil, né? E não que viesse com um discurso. Não, mas você tinha que ter feito isso. Como você não viu, você tinha que ter falado aquilo. Como que você não fez aquilo? Como você não fez aquele outro? Você já sabe o que você tem que fazer. Você só quer um colo. Quantas vezes a gente engole uma emoção e aí vai chorar no banheiro? Sente dor na garganta? Ou quantas vezes a gente usa máscara? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Você não está com raiva? Imagina, de jeito nenhum. Eu com raiva? Nunca. A gente mente para a gente. A gente não sente o que acontece dentro da gente. Então, o ideal é a gente estar atento para essa parte amarela, que é a parte que a gente chama do adulto, que é a única parte do nosso cérebro que para, processa e decide tomar uma atitude. As outras duas agem automaticamente. E pior, além de agir automaticamente, elas fazem uma bagunça na nossa cabeça, porque ficam duas vozes. Você tinha que ter feito isso, como que você não viu? Que não sei o que, blá, 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 blá. Ah, mas eu queria só parar um pouquinho, eu queria descansar. Não, mas você tem que, não sei o quê. Gente, quem vive assim? Quem vive assim? A gente vive. Eu vivi assim por muito tempo. Mas a que preço? A que preço? Um preço que a gente vai pagar lá na frente, os juros. E aí, eu vou só exemplificar melhor para vocês. Imagina que vocês estão num restaurante. E aí você fala, nossa, esse restaurante me indicaram, é super bom, eu estou morrendo de fome, eu quero sentar, um ambiente agradável, tranquilo, vou tomar um negocinho, vou pedir minha comida. Ai, que gostoso, chegou minha comida, eu vou comer. Aí passa uma criança que empurra a cadeira, você quase cai com a cara na comida. E não para de correr. Vai para lá, vai para cá. Você tem 3 formas de reagir. Você pode reagir com a sua crítica, e a gente tem a postura toda. Não fala só com a boca, a gente fala com o olhar, a gente fala com a postura, com os gestos, com o tom de voz. Você fala, não é possível. Cadê o pai dessas crianças? Onde já se viu? Ninguém vai fazer nada? Que é o julgamento. Ou você pode entrar na sua criança e falar assim, espera aí, vou catar essas crianças já, vou mostrar como é que educa uma criança. Que absurdo, como que é isso? E você fica nervosa, fica irritada. Ou você pode chamar o garçom e falar, por favor, pode mudar de mesa? Porque está meio difícil da gente ficar aqui. Ou será que você pode chamar o gerente para dar um jeito nessa turminha aí que não está legal? Quem faz isso, gente? Quem tem a consciência para parar, para pensar e processar aquilo que a gente tem que fazer, a gente age no impulso. Por isso que é importante a gente entender que nós temos que ser mais amorosos com a gente. Eu não fui tão amorosa comigo. Eu fui muito dura comigo. E isso não é bom. Então, trabalhando com mães, com o meu trabalho, a gente sempre fala disso. Você tem que se tratar como a pessoa mais importante do mundo. A amorosidade. Você tem que se tratar trocando carícias. E que carícias não é só carinho. Carícia é a unidade de reconhecimento humano. É como eu me vejo, como eu me reconheço. Como eu reconheço o outro e como o outro me reconhece. Então, eu tenho que aprender a pedir carícias. Quem que pede alguma coisa? A gente espera que o outro adivinhe o que eu preciso. Estou cansada, estou vendo um monte de coisa para fazer, tenho que fazer lição de casa dos filhos, etc. Por que eu não peço ajuda do marido, do parceiro, da parceira? Por que eu tenho que ser Mulher Maravilha? Por que eu tenho que dar conta de tudo? A gente tem que aprender a se dar carícias positivas. Termina o dia e avalia quantas coisas boas vocês falaram para vocês. E quantas coisas vocês se detonaram. Pode ter acontecido um monte de coisa boa. Acontecer uma coisa no dia, pronto, acabou o dia. A gente tem que aprender a não aceitar carícia negativa. Não aceitar o que os outros dizem para a gente que não faz bem. Parar de dar um sorrisinho e falar sim, quando na verdade você queria falar um belo de um não. A gente precisa aprender a receber. A gente tem dificuldade de receber elogio, dificuldade de receber um carinho. Então, pessoal, isso tudo é importante a gente fazer para a gente sair do estresse negativo e ficar no estresse positivo, porque sem estresse a gente não faz nada. A gente precisa aprender a ser mais receptivo, por exemplo, um abraço. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, eu li um artigo que falava como era bom abraçar. Aquele abraço gostoso, né? Aquele abraço assim, mais ou menos, tá? Um abraço com alma, um abraço com carinho, de pessoas que a gente ama de verdade e que gostam da gente. E liberava ocitocina, que é um hormônio do bem-estar, do vínculo, que faz a gente ficar bem, gera confiança e segurança. A gente abraça os nossos queridos. Você sai, tchau, 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 estou atrasada, tchau. Nem beijinho não dá, vai embora. Eu criei com meus filhos um código, tipo, a mamãe precisa de ocitocina. Eu também quero ocitocina. Mas por que eu não podia falar para eles? Eu estou triste. O seu abraço faz com que eu fique bem. Você pode me abraçar? Por que é difícil a gente entrar em contato com o que a gente sente? A mente mente, gente.
A gente vive crenças que a gente aprendeu lá atrás na nossa infância. E que ela é uma coisa, não é, ela limita a gente. Cria uma visão dogmática, absolutista da vida. Mas o coração não mente. Por que que a gente não sente mais? E conecta o sentir com o pensar e o agir. Senão a gente vai ficar estressado. E o estresse gera dentro da gente doença, seja física ou emocional. Então a gente acha que o estresse tudo bem, mas não é tudo bem. O estresse é um amigo que conta uma história para a gente, mas às vezes a gente não escuta, porque a gente está onde? No automático. Lembra? Na bolinha azul e na bolinha vermelha. Então, quando eu falo de grupo de mães, pessoal, eu falo de dividir. Porque quando a gente divide, a gente multiplica. E é incrível ver como a gente tem força no coletivo. Quando a gente fala do grupo de mães, e ao longo dessa minha história, eu falo sempre assim, se eu soubesse, sou até meio vitimoso, né? Mas se eu soubesse, é um fato, né? Faria diferente. Até que num livro que eu fiz falando sobre o Se Eu Soubesse, a gente usa muito isso no grupo de mães, que é Mães que Ajudam Mães, chama MAM. E cada uma sai de lá entendendo o que é a criança interior. E aí tira aquela percepção falsa de que a gente tem que controlar tudo, porque a gente não controla nada. Isso é uma ilusão. E quando a gente tira esse peso de dentro da gente entra em contato com a nossa mulher. A gente entra em contato com os papéis todos que a gente exerce na vida. Não fica só no papel de mãe ou de quem trabalha e é mãe. A gente pode estar mais inteira, mais leve. A gente pode se soltar, cuidando, e não tem outra forma. Quanto mais eu estudo sobre esse tema de parentalidade consciente, mais eu vejo que não tem outro caminho a não ser a gente se tratar com amorosidade, se colocar como a pessoa mais importante do mundo, porque eu sou exemplo para os meus filhos, eles vão me copiar. Que exemplo que eu sou para eles se eu não estou buscando autoconhecimento, se eu não estou buscando autoaceitação, se eu não crio ferramentas para poder estar lidando com as dificuldades que eu não sei. A gente não sabe ser mãe, gente. A gente precisa buscar ajuda. E aí sim eu consigo fazer diferente. E aí a gente chega nesse lugar, que é um lugar que eu ainda, como mãe de filhos adultos, tenho um só que é adolescente, eu ainda estou num processo. E esse processo eu acredito que não acaba nunca. Mas essa sensação eu já consegui chegar. Em momentos eu dou um passinho para trás, porque é natural, todo processo não é um ponto de A a B, mas às vezes vira um nó no meio, às vezes a gente empaca, mas é um caminhar. E é isso que eu desejo para todas as mães que eu atendo, que elas possam sentir essa brisa tocando o seu rosto, que elas possam fechar os olhos e olhar para dentro, podendo se conectar com a criança interior, que ainda mora dentro dela. Ela só não está escutando quais são as suas necessidades.